Saudações, alunos e alunas do curso de Cálculo 3. Nessa oportunidade, iremos fazer exercícios da seção 15.4 do livro do James Stewart, e o assunto é integral dupla em coordenadas polares. Está aí o texto, tá? E vamos começar a trabalhar cada um desses exercícios. Esse primeiro exercício nessa seção, você considera uma região, é mostrada na figura abaixo. Então, temos diversas regiões aí. Decida se você deve usar coordenadas polares ou retangulares e escreva a integral dupla como uma integral iterada, onde f é uma função contínua em R, né? Então, a gente não tem a função, mas a gente quer saber se fosse expressar, né, expressando ela em uma integral iterada, como que seria? Então, a gente precisa entender cada uma dessas regiões. Bem, passei para cá, né, nessa folha, essas regiões. Então veja que a primeira região 1 aqui, ó, essa região, que é a 2, e 3 e 4. A região 1, a gente pode expressar elas de um modo mais fácil usando coordenadas polares. Então a gente pode enxergar ela como sendo os valores R θ, tais que, como é um círculo, veja que o raio varia de 0 a 1, né? O círculo, não, 0 a 1 não, 0 a 4. Varia de 0 a 4 aqui, ó, o raio. Tá? Como é um círculo, aqui um círculo, essa distância sempre é a mesma, né? Essa variação de R é sempre a mesma. Agora, o ângulo θ, qual é a variação do ângulo θ? Nós temos um ângulo começando a partir de 0, né? 0 radianos, e aí ele vai até esse ponto. Isso aqui é 3π sobre 2. Então, de 0 a 3π sobre 2. E quando a gente vai fazer a integral dupla sobre essa região de uma função f de x, y, dA, nós vamos ficar com integral de 0. Isso aqui é um retângulo polar, tá? Essa região é expressa então por um retângulo polar. Então, de 0 a 3π sobre 2, integral de 0 a 4, aí de f, substituído por r cosseno θ, r sin θ, aí r dr dθ. Aí a função f, ela é arbitrária, então a conta fica aqui. Seria assim, como é que esse exercício é, como é que monta a conta? Como é que monta o cálculo, assim, a integração? Então está aí, tá feito. Segunda região. Segunda região é o gráfico de uma parábola. Isso aqui é uma região do tipo 1. Tá? Uma região do tipo 1. Então essa região você pode usar de um jeito muito melhor, coordenadas retangulares. Então é x, y. Ele é o gráfico de função. Então veja que o x nessa região ele varia de menos 1 a 1. E o y fica variando. Aqui veja que o y, né? Imagina essas linhas aqui. O y vai de 0, né? Até o gráfico. E o gráfico é dado por 1 menos x quadrado. E, de certa forma, então, essa integral dupla de f, x, y, dA, né, sobre essa região R fica uma integral dupla. Isso aqui é uma região do tipo 1, então a gente sabe como que faz a integral. É de menos 1 até 1. Integral de 0 até 1 menos x ao quadrado. Temos que integrar aqui, no caso, função f de x e y. Primeiro em relação a y, né? Depois em relação a x. A variação do x está aqui, ó. Ela é a última. Primeiro em relação a y. Bom, se você pode pensar assim, dá para usar coordenadas polares para essa conta? Dá. Só que aí você pode ver que a variação do ângulo é de 0 a
a π, né? A variação do ângulo aqui é de 0 a π. E aqui outra coisa que você pode pensar é como que a gente vai fazer para enxergar a variação do raio, porque você tem que pensar daqui até aqui. O que acontece? Então você tem que converter essa expressão em coordenadas polares, né? Como é essa equação de uma parábola em coordenadas polares? Será que fica fácil ou não? Bom, vamos investigar. Vai ficar assim, ó. O y é r seno θ e o x é r cosseno θ. Então vai ficar 1 menos r quadrado cosseno quadrado de θ. O objetivo, veja que o objetivo nesse caso aqui é isolar o r, tá? E para a gente isolar o r, nós temos que resolver r quadrado cosseno quadrado de θ mais r seno θ menos 1 igual a 0. Aqui a gente chega em r numa equação que r está sendo variável de uma equação quadrática, né? Você usa a fórmula da resolução quadrática, tenta resolver, só que eu acho que dá para fazer, dá para resolver, mas já vai ficar bem igual, por exemplo, r é igual a menos b, então no caso b é seno ali, então menos seno de θ, aí mais ou menos, aí tem que interpretar qual que seria a parte, se é de cima ou de baixo. Lembre-se que o r tem que ser positivo sempre, raiz quadrada de b ao quadrado, que vai ser seno quadrado de θ, menos 4 vezes o valor de a, que é cosseno quadrado de θ, vezes o menos 1, então dá mais, né? Aqui, ó, menos 1, que é o c. Dividido por 2 vezes o valor de a. E é 2 cosseno θ, ao quadrado θ. Tá? Já olhando essa expressão, a pergunta é, será que está simplificando ou não, né? Claro que não, né? Está complicando. Então, usar essas coordenadas, aparentemente, a não ser que a gente não está enxergando o que vai acontecer, isso aqui não seria um bom caminho. É para a gente resolver esse exercício. Bom, vou apagar aqui. O terceiro item. O terceiro item também, ó, vejo que é uma região do tipo 1 ou do tipo 2, tá? Tanto faz. Você pode enxergar como tipo 1, tipo 2. Aqui ele não deu a expressão da reta, né? Daqui, mas os pontos, pelos pontos a gente consegue determinar a reta. Então, o primeiro passo é encontrar essa equação. E para a gente encontrar a equação de uma reta, né? Nós precisamos determinar a inclinação dela. Então a inclinação lembre-se que é a variação de y dividido pela variação de x, né? Estou achando a inclinação dessa reta. Então aqui a inclinação de y é 1. A variação de y é 1. E aqui a variação de x é 2 unidades, né? Que ele vai de menos 1 a 1. Então é 1 sobre 2. Aí o y, você pode usar um ponto aleatório para fazer aquela equação y menos y0 igual a inclinação x menos x0. Então y vai ser, eu vou escolher um ponto qualquer aqui, por exemplo, eu posso escolher esse ponto que tem altura 0, até melhor, né? Esse aqui é o ponto menos 1 e 0. Vai ficar 0 igual a inclinação, que é meio, que multiplica x menos menos 1, então dá mais 1, né? Aí a expressão de y fica sendo metade de x mais 1. Vou pôr metade de x mais meio, tá? Tá fazendo a expressão. E aí, essa região R pode ser expressa muito fácil, né? É uma região
do tipo 1, como o x variando entre -1 e 1, e o y variando entre 0 e o gráfico da função. No caso é metade de x mais metade de 1 mesmo. Bom, a integral em dupla é só substituindo. dA fica integral variando de -1 a 1, integral de 0 a metade de x mais metade de 1, né? F de x, y, que não tem conversão nenhuma, dy primeiro, depois dx. Bom, tá aí, tá feito. Agora vamos tentar olhar, vou apagar aqui, a gente já se assustou, necessária suficiente aí com essa conta. Agora essa região aqui sim, é evidente, né, que as coordenadas polares vão simplificar bastante a expressão aí. Agora a variação é de -π sobre 2 até π sobre 2, ó. A variação do ângulo, você enxerga a variação do angular. Então ele sai daqui para cá, ó. Agora o raio, veja que o raio ele varia. Esse aqui é um raio 3 para o raio 6, então ele sai do... Pensa aqui, ó, passa uma linha. Então ele sai desse ponto e varia até nesse outro ponto. A região aí do R fica sendo expressa da seguinte maneira. Vou escrever em coordenadas polares. R θ, tal que o R varia de 3 a 6 e o θ varia de -π sobre 2 a π sobre 2. Integral dupla de f de x, y. Peraí, tá. F de x, y, dA. Integral dupla fica sendo integral. Aqui vamos colocar o ângulo -π sobre 2 a π sobre 2, integral de 3 a 6, aí de f de x, tem que já substituir o x, então você está usando coordenadas polares, colocar r cosseno θ, r seno θ na expressão da função f, aí aparece r dr, obrigatoriamente, tá? E dθ. Posso trocar a ordem aqui de r e de θ? Pode. Né? Que não tem problema nenhum, né? Você trocar a ordem. Você pode também inverter essa ordem. Mas o r, aí se você inverter a ordem, aí vai ficar o r aqui dentro também, mas aí dθ, então você entrega em relação a θ e depois substitui. Como aqui não está dependendo de r, pode fazer essa conta. Se tivesse dependência de θ, né, que o r dependesse de θ, aí não daria. Seria uma região do tipo 1 em coordenadas polares. Bem, eu passei aqui para essa folha os exercícios, alguns exercícios, para ter uma discussão de alguns itens aqui. Por exemplo, esses exercícios de 5 a 6 é para a gente esboçar a região que a gente está fazendo integração e também calcular, né, essa integração. A primeira, aqui, esse exercício 5, né, esse aqui, ele é uma integração que está em coordenadas polares, né? A gente tem LR, DR, dθ, então são coordenadas polares. Mesma coisa aqui também, né? São coordenadas polares. Nós temos que interpretar isso. A questão 5, então você tem a região R, né, que ele está fazendo a integral, é do tipo assim, R θ, tal que o θ, pega a variação do θ aqui, ó, de π a 2π. De π a 2π. E aqui vamos pegar a variação do R. O R varia de 4
até 7. E como é que é essa região? Deixa eu tentar aqui expressar as... Vamos ver se tem uma ferramentinha aqui para fazer o desenho. Aqui um círculo. Vou tentar fazer aqui assim, ó. Seria mais ou menos assim. Um círculo de raio 7. E dentro dele tem um círculo menorzinho aqui de raio 4. Eu vou apagar esse outro aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer um dentro de outro. É assim, a ideia é essa. Um círculo sobre o outro, dentro de outro, né? Mas ele tem os eixos, né? Só que a região não é essa toda não. Vou colocar aqui de outra cor aqui. Qualquer região, a variação do ângulo θ é de π a 2π. O π tá aqui nesse ponto aí e o 2π tá aqui, ou seja, ele descreve essa região. E quando o raio varia de 4 a 7, ele vai estar descrevendo essa região aqui assim, ó. Uma região desse tipo, uma região anelar, a gente fala, é anel, né? Isso aqui é um desenho de um anel, então é uma região anelar. Essa aqui, tô pensando em 4 e o 7 aqui, certo? Bom, é isso, nossa região de integração. Para fazer a conta agora é só mesmo fazer o procedimento. Que ele está fazendo, inclusive é calculando essa área, se você observar, né? Se fizer a interpretação, como ele está fazendo R, dr, dθ, ele está integrando dA. Então você vai calcular essa área. Então, integral de π a 2π. Essa integral eu vou chamar de I para não ficar repetindo ela. I. Esse integral, já fazendo a integração em relação a R aqui, você vai ter R quadrado sobre 2. No intervalo de 4 a 7. Dθ. Veja até que o dθ não tem nada a ver aqui. Você até pode já integrar em relação a θ, porque essa conta aqui não vai influenciar. Então você já vai ter a variação aqui do ângulo. Então de π a 2π você faz 2π menos π, né? Porque essa conta vai dar π. E aqui o R, a variação do R. Você vai ter... Eu vou pôr sobre 2, porque esse 2 aqui não interfere. Vai ser 49 menos 16. Isso dá π sobre 2. Vai dar 3, né? Aqui 3, 33, 33. 33π sobre 2. Esses exercícios aqui é interessante que você pode fazer a conta deles, verificar se está correto, porque você nos ímpares, né, você pode olhar no final do livro, né, se não tiver nenhum erro. Outra opção é sempre montar essas integrais no Silab. Eu vou colocar essa para a gente visualizar. Eu falei Silab, mas é Symbolab, tá? Eu vou ver se aqui faz, tá? Aqui, ó. Aqui você já vê que tem o botãozinho. Aqui a gente pode colocar pi. Deixa eu ver se eu acho pi aqui. Achei, gente. Aqui, ó. Tem esse símbolo aqui, ó. Clicando nele você acha o pi. Então é pi. Aí 2π. 2π. Aí bate nele aqui. Pronto. Aí vamos para outra integral. Agora outra integral já de 4 a 7. 4 a 7. E aí coloca... Vamos ver também se ele vai entender. Aqui era... lembre-se que era... Aqui você pode fazer o seguinte. Você escreve como dy dx mesmo. Mas... Você pode pensar em fazer aqui, ó. Troca o R por x, você vai ter x. X dx, aí dy. Você escreve na notação de cartesiano, mas é uma integral
em coordenadas polares, tá? Coloca Y aqui. Cadê o alfabeto? Meu Deus do céu, aqui. Pronto. Essa conta aí que se você for fazer era para dar os 33π sobre 2. Vamos ver se dá certo, né? Agora, vai esperar ele fazer. 33π sobre 2. Olha aí, tá certinho. Esse programa é bem interessante, né? Que dá pra gente fazer mesmo as contas e não dá o decimal, né? Alguns programas vão dar o resultado em decimal, que é 51,8. Né? E esse não, ele faz a conta mesmo. E outra coisa interessante para quem quiser saber é que se você pegar e digitar aqui e copiar, ele copia o símbolo, o LaTeX, né? LaTeX, que o pessoal chama de LaTeX. O LaTeX é um programinha para poder fazer digitação. Bom, tá aí. O exercício 5, né? Feito e verificado nesse Simulab. Aparentemente tá tudo certo, né? Então, muito bom. Exercício 6. Qual que é essa região? Veja que no exercício 6 você vai descrever a região R como sendo R θ, né? Coordenadas polares, tal que o ângulo π, o ângulo θ, né? O ângulo θ varia entre 0 e π sobre 2. Esse é o primeiro quadrante. E o θ, ou θ não R, ele varia de 0 a 4 cosseno de θ. Bom, como que é essa região? Então acontece no primeiro quadrante, né? Eu já estou prevendo isso. E o raio ele varia ele é 4 cosseno θ. Por exemplo, se você tiver o R igual a 0, ó, vou fazer uma tabelinha aqui, o θ e o valor de R igual a 4 cosseno θ. Se você colocar 0, você vai ter cosseno de 0, que é 1, vai dar 4. Então no 0 ele está no 4. Aqui, esse valor 4. Quando ele está no π sobre 2, é estranho que se você tentar fazer usando só esses dois pontos, você não vai chegar a nada. Porque cosseno de π sobre 2 é 0, então isso vai dar 0, raio 0. E aí, relacionado a esse ângulo, ele está no 0. Então, aí você pode pensar em colocar mais valores. π sobre 2. π sobre 4. Quando coloca π sobre 4, pensa nesse ângulo aqui. Qual é o valor de raio nesse ângulo? Aí você vai ter 4, aí cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar 2 raiz de 2. Mais ou menos aí pra gente fazer no gráfico e pensar. E raiz de 2, 1.4, 2.8. Então diminui um pouquinho aqui, tá? Se você pensar aqui num círculo, ele vai dar um valor um pouquinho menor aqui. Você pode colocar mais valores ali, né? Vamos colocar os notáveis aí. π sobre 3 e π sobre 6, né? Π sobre 6 é o 30 graus. Você olharia por aqui, ó. E aqui. Bom, o π sobre 6, você vai ter 4, o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 2 raiz de 3. Isso aqui, ó, no 30 graus ali, então ele tá 1.7 mais ou menos raiz de 3. Aí, deixa eu colocar aqui, 2, aqui é aproximadamente 2.8, tá? Isso aqui é aproximadamente 3.4
4, tá? Porque o raiz de 3 1.7, aproximado, né? Aí. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Intermediário aí. Então ele tá. O movimento a gente tá mais ou menos visualizando, ó. Se fazer em vermelho, ele tá diminuindo, ó. À medida que você vai aumentando, ele vai diminuindo. Aí o π sobre 3 é 4 que multiplica meio, né? Cosseno de 60 é meio, então dá 2. Então aqui nesse ângulo aqui você já vai ter 2 unidades, é metade, né? E você completa com esse pedacinho aqui. E se você fizer a continuação disso, você vai ter uma coisa assim, ó, tá? Talvez o desenho não tá muito bonitinho não, mas é isso aí, tá? Essa ideia. Teria que colocar mais ângulos aqui entre π sobre 6 e π sobre 2, mas esses ângulos não são ângulos notáveis, então seria bom usar a calculadora nessa hora. Então seria uma região desse tipo, tá? Isso aqui, 4 cosseno θ. Se você tentar converter para coordenadas, se você tentar entender em coordenadas r igual a 4 cosseno θ, você faz assim, ó, você multiplica por r, aí vai dar 4r cosseno θ dos dois lados. Então você vai ter essa aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 cosseno θ, então é 4x. Isso aí é um círculo, tá? Só para assim, fora da origem. Na verdade essa curva aqui parece ser uma curva muito estranha, mas é um círculo, uma região círculo que dá um círculo, uma circunferência. Essa curva centrada em que ponto? E se você fizer completar quadrado, ó, então x ao quadrado menos 4x, aqui você coloca y ao quadrado e você soma o que está faltando aqui, é 4. Aí soma aqui 4, então você vai ter x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, então é 4, né? Então é um círculo com centro nesse ponto 2 e 4, né? 2 e 0 e raio 2, tá? Bom, então quando você for calcular fazer essa conta, você vai achar a área do círculo. E é mesmo, né? Vamos ver. Integral dupla sobre essa região, né? Aqui, ó, vou chamar de integral, né? A integral aí que você está fazendo, que é essa área, é integral de 0 a π sobre 2. Ó, qual é o valor da área de um círculo? A área de um círculo vai ser π vezes o quadrado do raio, né? O raio é 2, então vai ficar 4π, só que essa metade, então a resposta dá 2π. Já sei que a resposta dá 2π, né? Para a interpretação de área. Vamos fazer a conta que está ali expressa. Então, fazendo o cálculo, certo? E fazendo agora a conta, vamos fazer aqui, ó, a integração aqui nessa parte, você tem r ao quadrado sobre 2. Aí substitui no intervalo. Quando coloca 0, dá 0, né? Então isso aqui só vai ficar integral de 0 a π sobre 2. R quadrado, você vai ter o quadrado dessa expressão. 16 cosseno ao quadrado de θ, dθ, sobre 2. Então isso aqui dá um 8, né? 8 integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de θ, dθ. Essa integral aqui toda hora a gente repete, né? Faz ela várias vezes, né? Mas eu já vou colocar aqui a resposta, depois vocês consultem. A integral aqui vai dar θ mais seno θ tem metade aqui, tá? Eu vou pôr aqui, ó, antes multiplicado por metade aí eu vou pôr metade de quê? De seno de 2θ
30 sobre 2. Assim, fica assim. Então, no intervalo de 0 a π sobre 2. Isso vai dar 4. Aí, substituindo por π sobre 2, o teto, você vai ter π sobre 2. Aí, quando você substituir aqui, você vai ter 2 θ, 2 multiplicado por π sobre 2 vai dar seno de π, né, que é 0, dividido por 2. Quando substituir por 0, vai dar menos 0, né, aqui, ó. Substituir por 0 dá menos 0, porque é 0 e 0, aqui seno de 0 é 0. Essa conta vai ficar, então, só, isso aqui é 0, ó, tá? Isso aqui é 0, cancela também. Aí vai ficar só 2π, como a gente já estava prevendo. Resposta bate, confere. Bom, essas contas todas você pode tentar sempre fazendo algum programinha que faça. Existem números, tá? Eu estou colocando aqui o Symbolab, que é que está no próprio navegador, mas você pode usar, por exemplo, tem o MATLAB, o Maple, para quem sabe usar essas ferramentas, o Maxima. Então tem vários programas aí que ajudam aí. Eu acho que o pessoal até que mexe com a computação deve saber muitas ferramentas aí boas, podendo até nos auxiliar, né? Os engenheiros também devem saber algumas ideias boas aí, alguns programinhas que possam fazer essas contas para nos auxiliar, para ver se a gente está montando a conta certa, porque muitas vezes fazer a conta não é um problema, porque a gente tem inúmeras ferramentas que fazem contas, né? Agora, interessante é você ver que se a sua conta que você está montando tem sentido, né, tá correto. Será que o que você está montando ali, pondo de exercício, está correto? Então é isso a dúvida. Aqui, do 7 ao 14 é para, né, mandar ver, fazer conta. Os exercícios aqui ímpares tem resposta, né? Eu vou só eu acho que dá a ideia de montar os exercícios aqui para a gente ter um pouquinho de prática. Ó. Cálculo integral dupla colocando em coordenadas polares. Então, primeiro você tem a sétima, né? Você tem integral dupla sobre a região D, x, y, dA. D é um disco com centro na origem, raio 3. Um disco na origem, raio 3 é um disco completo aqui, né? Ó, assim, ó. Raio 3. E isso aqui, deixa eu colocar aí embaixo, que a variação do θ é 0,2π. E a variação do R, do raio, é 0,3. Então, simplesmente aqui a gente vai colocar de 0,2π, variação do ângulo, integral de 0 a 3, a variação do R. O x a gente troca por R cosseno θ e o y R seno θ. O dA vira RdR dθ. Então tem tudo isso aí para fazer. Essa é a forma da gente montar a conta. Então, integral de 0 a 2π. Deixa eu melhorar aqui um pouco para ver o que acontece. Vai ter R ao cubo. Aí, cosseno de θ, seno θ. dr dθ. Aqui a conta, ela em relação a R, né, integrar, é só integrar, essa aqui é constante, cosseno de θ, seno θ, então vai ser R integral de 0 a 2π, R a quarta sobre 4, cosseno θ, seno θ, aí no intervalo de 0 a 3, dθ. Colocando isso, nós vamos ter 81 sobre 4, que sai até da integral, substituindo por 0 dá 0, né? Integral de 0 a 2π, e dessa função aqui, ó, cosseno de θ, seno de θ, mas cosseno de θ, seno de θ para integrar, você, sei lá, pode fazer a substituição, ou se você preferir, você sabe que seno de 2θ é... Olha só a trigonometria nos ajudando aqui. É seno de θ cosseno θ. Então essa expressão aqui, o 2 dá para você passar dividindo. E integrar essa expressão é muito mais fácil. Você pode integrar assim, ó.
seno de 2θ dθ, que vai ficar então 81 sobre 8 agora aqui, né? A integral de seno é menos cosseno de 2θ no, dividido por 2 no intervalo de 0 a 2π. Bom, opa, tá aqui fazendo fazendo a substituição. Vamos ter, quando coloca 2π, você vai ter 4π, né? Aí 4π menos meio, então fica, cosseno de 4π é 1, tá? 4π, cosseno de 4π é 1, e coloca 0, então vai ser mais, mais meio, né? Porque vai dar 0. Vai dar, cosseno de 0 é 1. Então vai ficar, e aí menos, né? Mais, isso dá 0. Tá? Então é uma integral que dá 0. Estava aqui conferindo para ver se a conta estava 0 mesmo. Então de fato dá 0 quando você integra. E aí você pode pensar, né? Mas você não estava integrando xy, então não era para dar um volume, um valor positivo. E a resposta é que o xy é positivo se você tiver, por exemplo, aqui e aqui, ó. Se o x e o y forem valores negativos, né? Agora, como tem essa compensação aqui dos valores negativos, aqui ele é negativo, ó. Quando você integra nesse quadrante, essa função xy fica negativa, aqui fica positiva. E isso faz com que ela, como tem muita simetria, aí dá 0 mesmo esse valor. Então tá certo, é 0 mesmo o resultado. Bem, agora olhamos a questão 8. Integral sobre x mais y, onde x é a região que está à esquerda do eixo y e entre as circunferências de todas centradas na origem, né? Uma de centro 1 e outra uma de raio 1 e outra de raio 2. São aquelas duas circunferências concêntricas, né? Sim. Tá, talvez tenha que desenhar uma menor ainda aqui, né? Mais ou menos para dar essa impressão. É 1 e 2, né? Tá certo. Pronto. Então temos aí essa expressão e ele está falando assim, ó, R é a região que fica à esquerda do eixo Y. Vou desenhar então a região esquerda. É toda essa região aqui que ele quer integral. Para a gente descrever, vamos ter de π sobre 2 a 3π sobre 2, tá? É a variação do ângulo. Então já pegamos a variação do ângulo. O θ variando de π sobre 2 a 3π sobre 2. E o R? O raio varia desse ponto, né? Qual é o valor de raio nesse ponto até chegar nesse ponto. Que no caso aí vai de 1 a 2. Essa é a nossa integral do exercício 8, então fica integral de variando de π sobre 2 a 3π sobre 2, integral de 1 a 2. Vamos substituir o x por r cosseno, θ, e o y por r seno θ, r dr dθ. Tá, então é uma integral bem direta aqui, é só multiplicar r quadrado, ó. Coloca r quadrado em evidência, você pode fazer assim, ó, só para facilitar um pouco a vida. Você pode fazer integral de π sobre 2 a π, 3π, né, sobre 2. Aí o que você faz aqui é multiplicar, ó, coloca esse r em evidência, você vai estar colocando aí cosseno θ e seno θ, mais seno θ. R ao cubo, você vai ter, o integral vai ser r à quarta sobre 4.
Aí já integrei, tá? Em relação a R. Aplica no intervalo 1 e 2. E depois faz a integração em relação a θ. Bom, substituindo aí por 1 e por 2, você vai ter a diferença, vai ser 16 menos 1, que dá 15, né? 15 eu já vou por fora, 15 sobre 4. Aí integral de seno de cosseno é seno, θ. Integral de seno é menos cosseno. Aplica no intervalo π sobre 2 a 3π sobre 2. Então fica 15 sobre 4. Deixa eu já calcular os valores, tá? Ó, cosseno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. Basta imaginar aqui no círculo trigonométrico onde está e qual é o valor do seno e do cosseno. Lembre-se que o seno é a projeção sobre o eixo y e o cosseno é sobre o eixo x. Coloca cosseno de 3π sobre 2 dá 0. Tá? Aí menos, substituindo por π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1. Então menos 1. E aí menos com menos dá mais. Cosseno de π sobre 2 dá 0. Isso vai ficar menos 2 aqui dentro, então vai ficar menos 15 sobre 2. Né? Tá aí, a conta feita. Essa aqui não apresentou nenhuma grande dificuldade. Se vocês tiverem dificuldade na hora da integração, vocês podem aí usar a ferramenta computacional sem problema nenhum, tá? Aqui a próxima é R, a nona questão a região R é acima do eixo X e dentro da circunferência. Então, o que a gente tem é um semicírculo centrado na origem, raio 3, né? Também nenhuma dificuldade aí nessa região. São regiões bem simples assim de se escreverem. O objetivo desses exercícios é mesmo para vocês treinarem como é essa conversão em coordenadas polares, tá? Vou montar esse nono exercício, mas eu não vou nem fazer ele. Bem, essa questão aqui, o que eu fiz? Eu observei que essa primeira aqui é um anel, né? Ó, você tem o R compreendido entre 1 e 4. Ó. Inclusive, se você pensar em coordenadas polares, você vai ter o R variando ao quadrado, variando entre 1 e 4, ou seja, o R variando de 1 a 2. E aqui você tem o gráfico abaixo da reta y igual a x, né? Ó. O y varia de 0 a x. Eu peguei e coloquei isso aí no programinha, né, no GeoGebra, e fiz o gráfico. E tá aí o gráfico que a gente precisa. Agora, entendendo qual é a região que ele está falando. Então, dentro dessa região, desse anel, mas acima do eixo X, ou seja, acima aqui do eixo X, e abaixo da reta y igual a x. E isso vai dar essa regiãozinha aqui, ó. Só esse pedacinho. É exatamente um retângulo polar, né? Você tem aí um retângulo polar. Opa, deixa eu escrever de outra cor, amarela. É o Rθ, tal que o R varia de 1 a 2. E o θ, né, varia de... outra coisa, né? Qual é a variação do ângulo aqui? Isso aqui é fácil, né? Porque a y igual a x, você tem o ângulo de 45 ou π sobre 4 em radiano. 0 até π sobre 4. Então essa integral, ela aparentemente fica difícil, mas não, a região não é das mais complicadas. Agora vamos ver ali dentro o que acontece com aquela expressão feia ali do arco tangente. Então, essa integral do 13, né, vai ficar de 0 a π sobre 4.
de 1 a 2, o R. Aí você vai ter arco tangente de Y. O que é Y? Vai ser R seno θ dividido por R cosseno θ. Ainda bem que o cosseno aqui nesse intervalinho de 0 a π sobre 4, observe que ele não se anula, né? Aí fica R dr dθ. Aparentemente não tá legal, né, esse negócio. Mas veja, olha só que esse exercício aí é só para assustar mesmo. Isso aqui é tangente, ó. Seno sobre cosseno é tangente. Arco tangente de tangente dá o próprio ângulo, porque são funções inversas. Então essa expressão toda aqui dentro é θ. Então o exercício não é difícil. Eu até vou fazer ele, ó, porque ficou tão fácil aqui. Integral de 0 a π sobre 4. Aí o que eu vou integrar? Eu vou integrar θ em relação a θr. Isso aqui vai ficar θ r quadrado sobre 2. No intervalo de 1 a 2. Aqui é a variação do r, né? Aí depois dθ. Colocando 2 vai ficar 4. Aí menos 1. Que é ao quadrado, né? Então dá 3 sobre 2. 3 sobre 2 sai da integral já. Integro θ. Deixa eu escrever. 0 a π sobre 4. Integra θ. dθ. Vai ficar 3 sobre 2. Θ sobre 2. De 0 a π sobre 4. Eu vou pôr 3 quartos de θ, variação de θ. De π sobre 2 a π, a 0 a π sobre 2 dá π, né? Sobre 2. Vai ficar 3 π sobre 8. É uma conta assim. Aparentemente a gente ia ter que integrar a arco tangente, que não é difícil. O arco tangente. Tangente e arco tangente são funções que dá para integrar, né? Talvez não seja muito corriqueiro, mas se integra, dá para fazer a integral tranquila aí. Mas é isso, as demais aí eu não vou fazer não, ó, porque fica muito extenso, né? Fazer isso em vídeo. Ó, a gente comentou aqui até o 14, tem outra aqui, ó. Utilize esses exercícios, são interessantes. Integral dupla para determinar a área dessas regiões, ó. Um laço da rosácea, então é interessante você colocar essas curvas num aplicativo, num programinha aí, por exemplo, surgiu o GeoGebra. Bom, vou tentar aqui colocar a rosácea de 3 folhas no GeoGebra. Como é que faz isso? Vou tentar aqui fazer assim, ó, curva. Aí vejo que ele já dá as opções, né, pra gente. Então ele tem que ter a expressão da curva, né? A variável, duas expressões, e valor inicial e valor final. A variável, né? Tem que especificar a variável. Então eu vou colocar assim, ó. Bom, pessoal, consegui aqui fazer o gráfico, tá? Deixa eu colocar os eixos aqui. Bom, ele está aí, ó. Coloquei curva, aí vírgula. Ele entende coordenadas polares assim, da seguinte maneira. Você pode pegar você pode fazer a função aqui de θ, tá? Você escreve assim, ó, R ponto e vírgula θ, tá? Aí aqui eu estou fazendo uma curva em que você tem variação, né? O comando é curva. Aqui, por exemplo, no nosso caso, eu coloquei cosseno de 3θ, aí ponto e vírgula θ, porque a variação, ele está variando. Depois você diz que θ é a variável, esse segundo
esse segundo momento aqui. Aí o ponto inicial começa do zero e termina em 2π. Foi isso que eu fiz, aí eu obtive essa rosácea. Assim que a gente coloca essa ferramenta aí no GeoGebra, tá? Depois testem um pouquinho. No navegador às vezes é mais fácil do que aqui. E essas contas aqui, caso vocês não saibam como é a curva, então coloque lá no GeoGebra, né? Vê lá como é que é a sintaxe dele. Ou uma outra forma, né? De você tentar também. Algumas aqui são difíceis, você passar por coordenadas cartesianas. Não seria o caminho. É melhor tentar entender em coordenadas polares mesmo, tá? Bom, é isso, tá? Essa parte aí dessa sessão tem coisas bem interessantes, né? Tem muito trabalho para fazer, mas o tempo é curto, então temos que ir escolhendo alguns assim para ter mais ou menos uma noção do que se trata, né? Não precisa fazer todos os exercícios, claro, e tendo mais ou menos uma noção de como que se monta uma conta, se você já tiver essa percepção, tá ótimo, né? E bola para frente.